Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje para falar sobre a terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Nós estamos falando nessa revista sobre a igreja eleita, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo da promessa. E nas duas primeiras lições que nós falamos sobre a primeira lição, sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, e também nós falamos na segunda lição acerca da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E nessa terceira lição nós vamos falar sobre um tema que é bastante discutido, é bastante falado, e também é um tema bastante controverso. Ele vai falar, essa lição vai falar sobre predestinação e eleição. E nós vamos orar ao Senhor. Nós estamos fazendo essa lição baseado no texto de Paulo aos Efésios, a carta aos Efésios, e nós vamos aprender algumas coisas, nós vamos falar algumas coisas acerca deste tema de hoje. E você pode estar assistindo, pode estar revendo também, quando você quiser, esta lição através dos canais sociais. O nosso canal no YouTube ADMC Santa Bernadette, e também no Facebook ADMC Santa Bernadette, também pelo canal do YouTube Palavras que Edificam. Você vai estar podendo ouvir, ver esta mensagem, esta lição da revista. E eu quero, antes de começar, fazer uma oração para que Deus possa abençoar nossas vidas, Deus possa nos dar a direção do que falar. Então vamos orar ao Senhor. Deus querido e santo, nós te louvamos, e Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de estar falando, meu Deus, da tua palavra, Deus, do teu amor. Deus querido, que o Senhor possa usar, meu Deus, como o Senhor deseja, Senhor, e o que for falado, meu Deus, seja para edificar a vida daqueles, ó Deus, que ouvirão, que, ó Deus querido, que assistirão, meu Deus, este vídeo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero fazer a introdução da revista. Já o texto áureo vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E a verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam a fé em Cristo Jesus. E nós temos a nossa leitura bíblica, a nossa base bíblica para essa lição, Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 12, nós já lemos esse texto aqui, mas nós vamos complementar com mais alguns versículos da palavra de Deus, que vai dizer assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual fez agradáveis a si no amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele
digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória nos que primeiro esperamos em Cristo. Então, meus irmãos, ele vai falar sobre, repetir aqui a palavra beneplácito. Ela vai dizer, né, segundo beneplácito, ou seja, concordância, vontade, né, segundo o consentimento do próprio Jesus, né, de Deus. E quando nós vamos ver, nós temos 3 objetivos dessa lição que nós vamos discutir no decorrer dessa, vamos expor, na verdade, no decorrer desta lição. Nós temos o objetivo de esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação e explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, meus irmãos, como eu disse, quando nós vamos falar sobre eleição, predestinação, nós poderíamos aqui citar algumas coisas, cerca de algumas teorias que eles falam, né, que falam sobre predestinação, mas nós não vamos entrar nesse mérito, porque é um assunto, como eu disse, bastante complicado, um assunto que gera bastante discussões e opiniões, mas nós vamos falar aqui à luz da Bíblia acerca dessa eleição, né, acerca dessa predestinação, que na verdade, como vai dizer, eleição, né, aqueles que são escolhidos, e a predestinação, aqueles, né, que é uma escolha feita antes, né? Então nós vamos entender o que significa para nós cristãos acerca da eleição e da predestinação, deixando bem claro que nós vamos deixar de lado teorias, né, acerca de predestinação, comentários acerca de predestinação, que muitos aí por aí querem, né, colocar, e nós não vamos deixar isso de lado para não gerar nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de comentário que porventura seja contrário, mas nós vamos tentar levar mediante aquilo que a Bíblia nos orienta acerca disso aí. Nós vamos entender então acerca disso aí. E na introdução, primeiro eu quero, antes de coisa, eu quero dizer o seguinte, que a predestinação e a eleição são termos bastante relevantes quando se fala acerca de salvação. Então, como nós estamos falando sobre a igreja eleita, né, nós vamos esbarrar sempre nesse contexto de eleição e de predestinação. Para quem que foi feito, para quem Deus fez o plano, né, montou o plano de salvação, né, para como que isso funciona. Então nós vamos ver aqui a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, e esse vocábulo ligado entre si elucida o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Como eu disse, nós não vamos comentar acerca de nenhuma doutrina montada, seja calvinista, seja, enfim, essas doutrinas que tem aí e que muita gente se apega nisso. Nós não vamos comentar sobre isso, nós vamos comentar à luz do que a Bíblia diz a respeito desse tema, né, que é muito complexo, né, como eu disse aqui. Então nós vamos tentar abreviar e ser bem elucidativo, né,
acerca disso, para que não haja nenhuma má interpretação e para que não haja nada que possa sair fora desse tema. Então, o primeiro ponto, como eu disse aqui, nós temos 3 objetivos, que o primeiro nós vamos falar, que é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Nós vamos ver aqui que vai falar, o primeiro ponto aqui, vai falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade aos que Ele elegeu de antemão. Então, o primeiro ponto vai dizer eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 que nós lemos, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeira coisa, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segunda coisa, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceira coisa, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aqui vai falar sobre um escritor bíblico, Donald Stamps, escritor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Muito bem, então, irmãos, aqui vai falar sobre a eleição divina. Como eu disse, são 3 perguntas que nós vamos basear aqui. Primeira coisa, em quem fomos escolhidos? Nós lemos lá no capítulo 1 de João, na segunda lição que nós falamos lá atrás, e também em Coríntios, capítulo 6, me parece, nós falamos a respeito da questão de Cristo quando foi, que estava na fundação do mundo, e João vai dizer que tudo que foi construído, se não fosse por ele, não teria sido construído. Então, ou seja, em quem fomos escolhidos? E a pergunta é, em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica, ou seja, a nossa fé baseia-se somente em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então não existe outra base bíblica para que nós possamos entender que nós fomos escolhidos por Deus, nós somos escolhidos por Jesus desde antes da fundação do mundo. Mas nós vamos explicar mais algumas coisas para a gente entender essa questão de que fomos escolhidos, fomos separados, e aí nós vamos entender acerca da eleição com a predestinação, para a gente entender que, na verdade, é algo que não depende de mim e nem de você. E a segunda pergunta vai dizer em que tempo se deu essa escolha. O tempo é dito antes da fundação do mundo. Então Deus, ele quando planeja a fundação do mundo, ele já planeja, já tem esse plano para que o homem não se perca. Lembra que nós falamos sobre a queda de Adão, que Deus não criou o homem para que o homem fosse derrotado pelo diabo, mas que Deus deixou ao homem o direito da escolha, e por isso Adão e Eva pecaram e foram destituídos do jardim do Éden. Mas nem por isso Deus abriu mão da salvação do homem, através da inserção do pecado no mundo. Deus não abriu mão do plano de salvação, do plano divino da salvação para com o homem.
E terceira coisa, qual foi a finalidade? Qual que era a finalidade de Deus montar um plano tão bem elaborado, né? Nós falamos aqui acerca do plano do diabo, do plano bem arquitetado que o diabo armou para poder derrubar o homem. E na contramão disso, o que Deus já havia preparado? Um plano para que o homem pudesse ser salvo, porque já era certo que o homem seria atingido por esse pecado. Então, nós entendemos isso, né, que a finalidade era para que ninguém se perca nesse mundo de pecado. A segunda coisa, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para que cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, meus irmãos, olha aqui que ele vai dizer as condições da eleição, né? Ele vai dizer que ela é oferecida a todos e ela torna-se uma realidade a partir do momento em que cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando se fala, mas Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a vida de cada uma pessoa existente nesse mundo. Basta a pessoa escolher viver uma vida ao lado de Jesus Cristo. Assim sendo, essa pessoa será uma pessoa também escolhida e predestinada à salvação, desde que cumpra os requisitos que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer para que nós possamos alcançar a salvação, né, em Cristo Jesus. Terceira coisa, vida santa e irrepreensível. Nós falamos isso aqui na aula passada também. Para eu ter uma vida santa e irrepreensível ao lado do Senhor, eu tenho que cumprir alguns requisitos básicos, né, vamos dizer assim, que estão descritos no manual que nós temos, que é a nossa Bíblia Sagrada. E aí nós vamos ver que não há eleição e predestinação se nós não enquadrarmos no plano de salvação que Deus montou para a minha vida e para a sua vida. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, né, que significa santo, significa separado do pecado, né? Nós falamos isso aqui também. Santo significa separado, né? Uma pessoa que não tem a prática do pecado. E o adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, irmãos, olha, nós falamos aqui também na aula passada sobre a santificação, o processo da santificação no processo de salvação. Não existe salvação sem um processo de santificação. E o que é o processo de santificação? É uma vida de conduta, uma vida irrepreensível, uma vida que eu tenho, né, que me apresentar diante do Senhor todos os dias, né, como uma pessoa que professa a fé em Jesus Cristo. Eu tenho que manter essa vida irrepreensível, né? Como eu dei o exemplo, nós devemos manter, ele vai dizer aqui, nós devemos manter um alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, meus irmãos, observe bem que, como eu disse aqui na aula passada,
para que a gente possa alcançar a santificação, né, que é um processo, eu devo me mostrar que a cada dia eu me torno uma pessoa melhor, no que tange a minha vida espiritual, a minha vida de comunhão com Jesus Cristo. Então eu tenho que fazer com que a minha vida se torne um exemplo para a vida dos outros, né? Eu disse isso aqui na aula passada. Então, meus irmãos, não existe santificação sem um padrão ético e moral para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então não existe essa conversa de que uma vez salvo, salvo para sempre, né? A salvação, assim como a santificação, ela depende daquilo que eu vou fazer com a minha vida diante do Senhor. Quarta coisa, a nova vida dos eleitos. Observe que se há uma nova vida, né, dos eleitos, existia uma vida antes, né? Eu estou dizendo vida espiritual, viu? Não tô aqui falando nada fora do contexto. Estou falando de vida espiritual, né? Da atual vida que eu tenho, a vida antes e a vida depois em que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O tema é apresentado com exortações, né, orientações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera e etc. E tantas outras coisas. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. E a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, meus irmãos, a nova vida dos eleitos, como eu disse aqui, como eu procedo antes e depois que eu aceito Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador, como que eu deixo o Espírito Santo nortear minha vida a partir do momento em que eu aceito essa nova condição, uma nova vida em Jesus Cristo. Então ele vai dizer que o tema apresentado, ele nos exorta acerca da velha conduta, que a partir do momento em que há uma conversão a Jesus Cristo, tem que haver uma mudança na nossa vida. Tem que se apresentar uma mudança que seja de fato aquela mudança que todos enxerguem, que a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passo a ser uma nova criatura, eu passo a ser um novo homem. E aqui ele vai nos dizer algumas coisas que antes eu poderia fazer, mas hoje não cabe a nós, não cabe a mim, não cabe àquele que professa a fé em Jesus Cristo, cometer, como mentira, como furto, como palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ele vai dizer severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Então, irmãos, nesse sentido, englobando tudo isso, o que acontece? Uma vida pautada nesses moldes que eu disse aqui, ela é uma vida totalmente errônea, uma vida totalmente fora dos padrões que Deus requer para aqueles que aceitam a condição que Deus impõe para nós, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Então a questão da eleição, a questão desse ponto de sermos eleitos, nós só vamos ser eleitos se nós nos enquadrarmos dentro do propósito de Deus.
E qual é o propósito de Deus? Uma vida santa, irrepreensível, com um alto padrão ético e moral perante a Deus, para agradar a Deus. Então, se não houver isso, não há mudança. Se não houver, a partir do momento em que eu me converto a Jesus Cristo, e que eu aceito Jesus Cristo na minha vida como Salvador, eu tenho que largar de mão essas coisas. Eu tenho que passar a viver uma vida santa, né, ou separada do pecado. E aqui nós poderíamos citar mais algumas coisas, mas nós não vamos estender. E nós temos que viver essa vida de separação, né, longe do pecado, vivendo, né, uma vida rejeitando a cada dia o pecado na minha vida, né? Então, nesse contexto, né, que nós estamos falando de eleição, nós só somos eleitos, né? Se a gente pegar humanamente falando, um político ele só é eleito, né, para um cargo se ele se enquadrar dentro daquilo que a lei determina que ele se enquadre, senão ele não pode ser eleito. E assim é conosco na nossa vida espiritual. Nós só somos eleitos no momento em que nós nos enquadramos nos padrões que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, nesse sentido, a eleição, ela só acontece no momento em que eu aceito essa condição para a minha vida. Então, se eu não aceito, eu não sou eleito, eu não sou considerado apto para o reino dos céus. Então, nós vamos para o segundo ponto, que é predestinados para filhos da adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. Então, nós vamos entender um ponto aqui. A predestinação mostra que o destino dos eleitos, ela foi feita na eternidade, na fundação do mundo. Então, note uma coisa, que a palavra predestinar, né, a predestinação, que o destino daquele que aceita nessa condição que eu falei, é que vai determinar aquilo que eu vou ser lá no dia, como nós falamos aqui, me parece que na primeira aula, acerca do juízo final. Isso vai interferir lá no final do momento em que eu vou ser julgado, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, isso vai influenciar nesse momento. Então, a primeira coisa do segundo tópico, primeiro subtópico, vai falar exatamente sobre a predestinação, que vai falar assim, o termo grego proosizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa predestinar, e é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, e que a eleição é a escolha feita de Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo consentimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, meus irmãos, observe que ele já vai dizer, ele já vai nos abrir um gancho, uma elucidação acerca dessa questão de predestinar, né, que ele vai dizer que a palavra, os vocábulos gregos aqui, vai dizer que predestinar significa determinar antes, ou seja, né, como eu falei, o plano de Deus para o homem
já foi feito antes da fundação do mundo. E aí que entra o que nós estamos falando, a questão de quem vai ou não vai se encaixar nesse plano de salvação. Observe aqui que ele vai falar, vai fazer um comentário que ele vai dizer que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, e por conseguinte, nossa declaração de fé ensina. Qual que é a nossa declaração de fé e prática? A Bíblia Sagrada. Ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Nós falamos aqui agora há pouco acerca disso, mas eu quero lembrar um exemplo dos irmãos que eu falei aqui também, numa outra lição, que ele vai dizer o seguinte, que Deus, que a predestinação dos salvos é precedida, ou seja, vem antes, né? Ela acontece antes, pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, observe, meus irmãos, eu comentei aqui que quando nós estamos na igreja e acontece o apelo e a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece duas coisas. Primeira coisa que acontece, de repente a pessoa voltada, né, emocionalmente falando, ela até reconhece que precisa de uma mudança de vida, vai lá à frente, aceita Jesus, mas acontece algo que a pessoa, naquele momento ali que ela está precisando, ela vai lá na frente, mas ela não se firma nos caminhos do Senhor. E aí ela não volta na igreja. Ao contrário também, a segunda coisa, que a pessoa também vai lá na frente, faz o sinal, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali ele persevera na fé, e ali ele começa a congregar, a comungar junto da igreja. E aí vai entrar o que o comentarista disse aqui, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, e perseveram até o fim. Essas pessoas, ela encaixa na predestinação daquilo que Deus escolheu para nós. Ou seja, ela enquadra nos planos divinos para a salvação do homem. Então, essas pessoas que assim como eu, assim como muitos que estão aí nos ouvindo, elas aceitaram Jesus, mudaram de vida, decidiram seguir Jesus, elas vão se encaixar nesse plano da predestinação, ou seja, escolhido antes, né? Porque Deus, ele, né, a palavra de Deus fala que ele tem o prazer de salvar a todos, mas nem todos vão se salvar, porque nem todos querem aceitar isso, né? Querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não querem mudanças de vida. Segunda coisa, filhos da adoção, por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Vai dizer assim, essa posição nos é imerecida, contudo, aprova ao Pai fazê-lo assim. Então, meus irmãos, filhos por adoção, quando diz a palavra de Deus que Jesus veio para os seus não o receberam, na verdade,
né, o plano de salvação, como é para todos aqueles que querem, que aceitam Jesus como seu Senhor Salvador, ela vai dizer que essa posição nos é imerecida, porque Deus, né, como Jesus veio para os seus não o quiseram, o que acontece? Deus diz que não faz acepção de pessoas. Então, todos aqueles que querem, né, nós vemos lá na Bíblia Sagrada sobre aquela mulher que chega para Jesus e diz que pede Jesus para curar sua filha. Ele diz que não veio para aquelas pessoas, e ela vai dizer sobre as migalhas, enfim, essa passagem que os irmãos conhecem, e ela vai dizer que, né, que ela só quer um pouquinho, né, daquilo que Jesus poderia dar para ela também, mesmo ela não sendo judia. Então, meus irmãos, vai dizer que aprove Deus, né, o Pai, fazê-la assim, ou seja, nós como filhos por adoção, co-herdeiros em Cristo, para herdar o reino dos céus. E o terceiro ponto vai dizer sobre os privilégios da adoção. Então, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando o direito de chamar Abba Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna, e tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então, meus irmãos, os privilégios da adoção. Primeiro, nós temos o privilégio de filhos, de co-herdeiros para com Deus, né, para com Jesus Cristo. E ele vai dizer que Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem Cristo aos eleitos, ou cristãos eleitos, né? Aqui está separado por um hífen. Então, Cristo aos eleitos, ou cristãos eleitos, né? Podemos juntar isso aqui. Então, Deus concede redenção e a remissão do pecado, porque uma vez que o pecado entrou no mundo e separou e fez a separação do homem com Deus, né? Mais uma vez volta a repetir, né, que lá no Jardim do Éden, quando Adão falava com Deus, né, face a face, todo dia, no alvorecer, na tarde, no entardecer, Deus conversava com Adão, né, tinha uma intimidade com Adão, e isso se rompeu a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. E aqui, através de Cristo, através de Jesus, essa reconciliação, a partir do momento em que Jesus foi pregado na cruz, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, nós passamos a ter essa intimidade, esse direito de se achegar novamente a Deus e ter a remissão, a redenção dos nossos pecados, das nossas vidas em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que, tendo sido aceitos por Deus, que quem nos aceita é Deus, fomos aceitos por Deus e fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para os irmãos. Tem muita gente que acha que é muito fácil achar engraçado, sei lá, algumas coisas que nós poderíamos falar, sermos feitos filhos de Deus. E aí, quando vamos dizer os privilégios da adoção, nós vamos ver que quando nós somos feitos filhos de Deus, nós temos sim alguns privilégios, né? Algumas regalias da parte de Deus, né? De sermos pessoas
transformadas, pessoas melhores, né? Cristãos autênticos, mas tem uma coisa que nós devemos observar nisso aqui: os privilégios da adoção traz conosco a responsabilidade de filho. Vamos dar um exemplo bem prático. Quando há uma empresa familiar e quando há o dono da empresa é um sujeito bem-sucedido, é um sujeito que é bem quisto perante os seus funcionários, perante a sociedade, espera-se que quando aquela empresa passa de pai para filho, que o filho seja como o pai, né? E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes essa questão de os privilégios de filho, né? De ser filho do dono, né? Espera-se que os filhos do dono sejam igual aos donos. Então, no nosso caso, como filhos de Deus, espera que nós sejamos não iguais a Deus, porque nós não vamos conseguir ser iguais a Deus, mas pelo menos sermos imitadores de Deus, sermos pessoas que vão fazer com que as pessoas sintam em nós uma diferença capaz de transformar a vida das pessoas. Muito bem, o terceiro ponto vai falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. Primeiro ponto, nós vamos pular algumas coisas para a gente ganhar tempo. Na próxima vez a gente volta com esse assunto na totalidade dele. Predestinação e salvação andam junto por quê? Porque se eu não encaixar no plano de Deus, não há predestinação, não há escolha antes. Vamos ver aqui, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, lá no Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera, ou seja, nos afirma, assegura, certamente, sem sombra de dúvida, sem erro, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Observe, meus irmãos, que aqui ele vai dizer, eu vou ler só o segundo trecho para a gente poder comentar. Ele vai dizer que nas 4 vezes que aparece o assunto sobre a predestinação no Novo Testamento, ele vai dizer que nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para os céus e outros vão para o inferno. Então, isso aqui é bastante relevante e interessante que nós reflitamos sobre isso aqui. Primeiro que ele vai dizer que Deus não faz referência à condenação de pecadores. Deus condena o pecado. Deus não condena os pecadores. Aquele que se arrepende certamente é aceito como filho de Deus. Certamente vai ter o seu lugar junto do Senhor. Vai ter o seu direito de ser feito filho de Deus, ser adotado e co-herdeiro com Jesus Cristo. Então não tem essa conversa de que Deus
ele odeia o pecador, como tem muitas pessoas que pregam, que falam que Deus, ele odeia o pecador. Deus não odeia o pecador, Deus condena o pecado. Aquele que se arrepende, muda de vida, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda a vida e faz um novo homem. Homem que eu estou dizendo no genérico da coisa. Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, todo aquele que deseja uma mudança de vida e escolhe uma vida santa ao lado do Senhor, Deus tem prazer de salvar essa pessoa. Então, conversa fiada quem diz que Deus condena o pecador. Deus não condena o pecador, Deus condena o pecado da humanidade, o pecado do homem. Então tem que deixar isso bem claro, porque tem muitas pessoas que dizem que Deus condena os pecadores, e não é verdade isso. A minha Bíblia não diz isso. Outra coisa, ele vai dizer, né, outra mentira que também que deve ser esclarecida. Portanto, não houve uma dupla predestinação. O que é dupla predestinação? Fulano vai para o inferno, ciclano vai para o céu. Mentira, não tem isso. Ele vai dizer que Deus não escolheu os que vão para os céus e para o inferno. Deus não escolhe isso para ninguém. Deus nos dá o direito à escolha. Eu já falei isso aqui. Você que escolhe o que você quer fazer da sua vida. Se você quer viver uma vida com Deus, uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida de alto padrão moral e ético ao lado do Senhor, Deus tem prazer em te salvar. Deus tem prazer em te libertar e fazer de você uma nova criatura. Bom, nossa declaração de fé assegura, né? Ela afirma, ela não deixa sombra de dúvida que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, diz respeito somente àquele que aceita o plano divino para uma vida ao lado do Senhor Jesus, sendo condicionada ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, está condicionada a predestinação e a salvação mediante a fé e mediante a aceitação do plano de salvação de Deus para com a humanidade. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus não tem prazer de que ninguém se desvie dos seus caminhos. Quem faz essa separação é o homem. Deus deixa bem claro na carta de 1 Pedro, versículo 1 e versículo 2, os eleitos, a igreja eleita do Senhor. Então você vai entender que se você não se encaixa nisso, você está fora do contexto. Então, se você não aceita essa condição que Deus, vamos dizer, entre aspas, impõe, que Deus planejou, é um plano perfeito, sem falha, para a minha vida e para a sua vida. Se você não aceita, ou se você aceita, né, se você está aceitando, você está dentro. Se você não aceita, aí você vai ter que prestar conta com Deus depois. Segundo ponto que vai falar aqui sobre a predestinação e o amor. Por que Deus predestinou e por que Deus mostrou um amor excelente, um amor excelso que excede qualquer entendimento humano acerca da salvação divina? Muito bem, vamos ler. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Então, ou seja, Deus já havia montado esse plano para que o homem não se perdesse. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Outra coisa que muita gente tenta distorcer. Deus não erra nunca, meu irmão. Deus não deixa dúvida, sombra de dúvida, que em momento nenhum Deus perde o controle da situação. Ele não erra nunca. Deus não teve um segundo plano no jardim do Éden quando Adão caiu.
Deus somente fez cumprir aquilo que estava determinado. Bom, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, e ao contrário, era plano imutável de amor de Deus desde sempre. Então, ou seja, Deus, ele tinha esse plano que não foi um plano mudado em momento nenhum, não foi um plano remendado em momento nenhum, não foi um plano distorcido em momento nenhum, porque, como diz aqui, é um plano imutável, não tem direito, não teve conserto, emenda. Vamos lá, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam em Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Outra mentira que muitas vezes as pessoas querem dizer: Deus não impõe nada a ninguém, Deus não coage ninguém, Deus não bota revólver para ninguém aceitar Jesus. Deus não faz nada que eu e que você não estivesse de acordo. Lembra que nós falamos aqui? Deus, ele te chama para uma vida santa, mas se você não quer uma vida santa ao lado do Senhor, Deus não impõe isso para você. Deus não vai dizer, tem muita gente que faz, não estou criticando ninguém, mas tem muita gente que diz que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas o problema, meu irmão, você me desculpe aí o que eu vou dizer, mas o problema é seu. O problema não é meu. A minha obrigação como cristão é pregar o evangelho da salvação. E dizer isso aqui, implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez a parte dele, e a sua parte, aonde que está? E aí nós vamos ver aqui, não obstante os que chegam a Cristo não são coagidos. O que é coagir? É intimidar, é dizer: olha, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Se você não fizer isso ou não fizer aquilo, você vai para o inferno. Ao contrário de você dizer isso para alguém, você diga que Deus amou ele, que Deus ama essa pessoa. Olha, se você aceitar Jesus na sua vida, você vai ter uma vida transformada. Não coagir a pessoa a dizer: olha, se você não aceitar Jesus, o que te espera é o inferno, apesar de ser verdade, mas você não pode coagir ninguém com essa verdade, porque Deus não nos permite coagir ninguém dizendo que, olha, você tem que vir, porque se você não vier, o que está te esperando é o inferno. É verdade? É verdade. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não entra na eleição, na predestinação, na salvação, na santificação. Não entra. Mas eu não tenho direito de te impor isso. Não é por imposição, não é por coação que eu vou dizer para você que Jesus te ama, que Jesus te salva, que Jesus te liberta, que Jesus te transforma, que Jesus te coloca no plano de salvação, no plano de eleição e no plano da salvação. Então, nós não devemos agir, nós não devemos colocar como coação esse plano de salvação de Deus. Nós devemos pregar o evangelho e o verdadeiro evangelho genuíno. Como eu disse, João 3,16. Por que Jesus veio no mundo? Para morrer na cruz, para poder fazer com que eu e você fôssemos livres, mas livres do pecado. Para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado, daquilo que me prende ao mundo de drogas, de prostituição, aquilo que nós falamos de mentira,
de fornicação, de tudo isso que não presta, que o mundo oferece para aqueles que são cristãos e aqueles que estão no mundo que não fazem a vontade de Deus. Então, meus irmãos, para concluir, vai dizer que Cristo morreu por todos e por causa dos pecadores. Eu falei sobre isso, né, com os 2 ladrões da cruz. Eram malfeitores, mas Cristo salvou um porque no momento da sua morte creu que Jesus podia salvar ele. Então morreu pelos pecadores, por mim e por você que somos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam. Então isso quer dizer que vale para o nosso tempo atual. Não somente aqueles que creram lá atrás, mas os que creriam até hoje, para os que creem até hoje, e preservariam na fé a viver em santidade, a receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Na lição 2 nós falamos isso, no vídeo da lição 2, depois você pode procurar lá, sobre a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, ou seja, Deus nos separou para sermos abençoados, para sermos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, sermos renovados, transformados pela palavra e fazer parte do plano de salvação que Deus havia arquitetado desde a fundação do mundo e com isso predestinou, elegeu todo aquele que aceita essa condição. E essa condição muitas vezes não é fácil, porque às vezes eu não quero fazer, você não quer fazer a vontade de Deus. E eu vou dizer para você mais uma coisa: Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que foi capaz de arquitetar um plano infinitamente maior do que o plano maquiavélico do diabo de destruir aquilo que Deus havia construído. Então eu quero dizer para você, encerrando esse vídeo, encerrando essa lição, Deus, Ele não desiste de você. Deus não deixa você desamparado a partir do momento em que você fizer a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Você vai herdar as bênçãos espirituais, você vai herdar o direito à salvação, você vai herdar o direito a ser chamado à eleição por Jesus Cristo, a ser chamado, a ser predestinado a receber o galardão no céu, a receber de Deus a promessa da vida eterna, porque se você enquadrar dentro do plano de salvação de Deus, você vai receber todas essas bênçãos. Mas não pensa você que se você quer somente herdar as bênçãos e não quer herdar o direito e os deveres, né? Ou melhor, herdar os direitos de ser filho, mas também herdar os direitos de filho de Deus, para que você possa ser coparticipante nas bodas do Cordeiro. E lá no final de tudo, como nós lemos aqui no início, quando tudo terminar, na plenitude dos tempos, você ter certeza de que você viverá ao lado do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você deseja, você pode estar acessando o nosso site, ou melhor, as nossas plataformas digitais. O Facebook é DMC Santa Bernadette e o nosso canal no YouTube é DMC Santa Bernadette, e também o nosso canal Palavras que Edificam, que também vai estar disponível essa aula. E eu quero te convidar, assim que nós temos os cultos regulares na nossa igreja, situada na rua Mauri Martins de Oliveira, número 228, no bairro Santa Bernadette, aqui em Ubá, onde nós estaremos ali te esperando, às segundas-feiras, às terças-feiras, às quintas-feiras,
aos domingos pela manhã e às 19h30 também no domingo à noite, onde você e a sua família vai poder estar ali para cultuar o Senhor, para poder louvar o Senhor. O nosso pastor Oswaldo Lino, que é o pastor da nossa igreja, e todo o corpo de obreiros estamos ali te esperando para receber você e a sua família. E também as irmãs, os jovens, as crianças, todos nós estamos ali te esperando para que você possa estar ali fazendo parte da nossa família, não a igreja de Cordovil, somente a igreja de Cordovil, aquele que é enxertado na videira verdadeira e faz parte do povo de Deus. Então, fica aí o nosso convite para você, assim que voltar às nossas atividades normais, você é o nosso convidado especial para estar conosco ali nas nossas reuniões à noite, sempre às 19h, dia de semana, segunda, terça e quinta, 19h30, e aos domingos, 19h e às 9h da manhã na Escola Bíblica Dominical. Então eu quero orar por você, encerrar esse vídeo e orar por você e abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, e assim nós vamos orar para que Deus possa estar aí com você, tocando o seu coração, fazendo com que você possa, em nome de Jesus, tomar uma decisão lá do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não conhece Jesus, ou você que está aí na sua casa, que é desviado, que é uma pessoa que está no momento atravessando uma luta, uma dificuldade, mas que você conhece a palavra de Deus e sabe que fora de Jesus não há como resolver o seu problema. E eu quero orar por você e abençoar a sua vida, e que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Deus querido, e eu quero agora, Deus, abençoar todos, ó Deus, que irão ouvir, ó Deus, que irão ver este áudio, Senhor, este vídeo, Senhor. E, ó Deus querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar, eu quero repreender, ó Deus, o mal de toda essa pessoa, meu Deus, que está do outro lado aí, Senhor, que está, meu Deus, desesperada, meu Deus, que está angustiada, que está triste, Deus querido, que está no vício, ó Deus, seja ele o que for, meu Deus, mas que no poder que é no nome de Jesus eu determino vitória sobre toda a luta, Senhor. E, ó Deus querido, e no nome de Jesus, abençoa a família, abençoa a vida de cada um, Senhor, no poder do nome de Jesus. É o que eu te oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.